ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Agora às 6h01, está começando o Jornal das 6, aqui pela Universitária. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6h30. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM ou através do site www.radio.ufg.br. Você pode também baixar o aplicativo Minha UFG e ouvir a Rádio Universitária. Bolsonaro lidera pesquisa CNT-MDA com 28,2% das intenções de voto. A novidade é a presença de Fernando Haddad em segundo lugar. A repórter Carolina Cassola tem as informações. O deputado federal Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto à presidência da República na pesquisa CNT-MDA divulgada nesta segunda-feira. O candidato do PSL aparece com 28,2% da preferência do eleitorado, seguido por Fernando Haddad, do PT, com 17,6% e Ciro Gomes, do PDT, com 10,8%. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, é o quarto colocado na pesquisa, com 6,1% das intenções de voto, e aparece tecnicamente empatado com Marina Silva, da Rede, que tem 4,1%. Em seguida, vem João Amoedo, do Novo, com 2,8%. Depois, Álvaro Dias, do Podemos, com 1,9%, Henrique Meirelles, do MDB, com 1,7%, Cabo Daciolo, do Patriota, e Guilherme Boulos, do PSOL, ambos com 0,4%, e Vera, do PSTU, com 0,3%. Eimael, do DC, e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. Os votos brancos e nulos somam 13,4% e os indecisos chegam a 12,3%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança. A pesquisa foi realizada com 2.002 entrevistados em 137 municípios, entre os dias 12 e 15 de setembro, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-04362/2018. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. 6h03 e a partir de hoje, o Jornal das 6 apresenta uma série de entrevistas com especialistas que discutem temáticas fundamentais para o Brasil e que são pauta da campanha eleitoral em andamento. De olho no voto. A informação em primeiro lugar. Universitária. De olho no voto, e a primeira entrevista foi feita pelo jornalista Rodrigo Oliveira, que conversou com especialistas sobre saúde. Vamos ouvir. A saúde pública é um dos temas mais espinhosos para os candidatos aos cargos majoritários. A população cobra melhorias constantes e os candidatos não podem fugir do tema em seus programas de governo. Para falar sobre esse assunto, a Rádio Universitária convidou o Dr. Elias Rassi Neto, professor do IPTESP, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, e membro do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFG. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer poder conversar com a Rádio Universitária, ou através da Rádio Universitária também, com essa imensidão do nosso Estado. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar explicando então para o nosso ouvinte o que é da alçada do governo federal e o que caberia aos governos estaduais e municipais cuidarem aí na área da saúde. Existem algumas atribuições que são específicas do governo federal, como a vigilância da indústria farmacêutica, a regulação de uma série de medicamentos, procedimentos, tabelas de remuneração, mas
Mas é importante frisar que mesmo essas atividades são feitas por lei num processo de articulação tripartite, ou seja, existe uma mesa de negociações chamada Comissão Intergestores Tripartite, que tem a presença de representantes do governo federal, dos governos estaduais através do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde e dos governos municipais através do CONGênere, ou seja, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Essa comissão se reúne regularmente, todos os meses, pelo menos, e algumas vezes de forma extraordinária, e toma definições por consenso, não é nem por maioria, ou seja, existe uma necessidade de construção de consenso. Existem as comissões bipartites estaduais, com assento na mesa da Secretaria Estadual e das Secretarias Municipais. Em alguns estados, essa instância é um pouco mais valorizada, em outros estados um pouco menos valorizada, mas o processo tem levado gradativamente à necessidade de construção de consenso para que a gente tenha políticas que sejam coerentes e complementares entre Estado, município e governo federal. No município, a gestão é da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente naqueles municípios de maior porte. O SUS é um dos poucos modelos de saúde universal aí do mundo. Pobres e ricos são atendidos do mesmo jeito na rede pública brasileira, né? O SUS é um trunfo ou é um desafio nas mãos do próximo presidente? Olha, eu diria que de início é um trunfo, ou seja, é uma institucionalização de um processo de universalização da saúde, de fortalecimento do setor público, de priorizar a equidade, ou seja, um esforço para reduzir as desigualdades injustas. Isso, para um presidente ou para um governo que queira construir um país mais justo, mais sólido, é um enorme trunfo. Também se constitui num desafio, porque prestar atendimento para 200 milhões de habitantes de forma adequada, de forma justa, de forma cientificamente comprovada, com humanidade e no tempo certo, se constitui num desafio, ainda mais em um país que resolveu, por uma emenda constitucional, congelar os recursos do setor saúde por 20 anos, né? Essa insanidade foi feita. Eu diria que para que esse trunfo se estabeleça de maneira a fortalecer um governo, o próximo governo vai ter que romper também esse desafio de descongelar o financiamento do setor saúde. A população brasileira tem acesso amplo e restrito à saúde pública, né? Mas nunca faltam as reclamações sobre a qualidade desse serviço. As reclamações, elas são infundadas ou o próximo mandatário ele precisa mesmo investir em melhoria de condições de atendimento? Não, no meu entendimento, as reclamações têm uma base real muito sólida, ou seja, elas representam a realidade do atendimento para essa multidão de pessoas que reclamam do atendimento no setor público. Embora eu penso que ela tenha uma expressão mal dimensionada, ou seja, o SUS realiza em torno de 1 milhão de internações hospitalares por mês no país como um todo. Nós tivemos 10 mil reclamações, é um volume expressivo, tem que ser levado em consideração, obviamente, mas representa 1% do total de internações hospitalares. O mesmo raciocínio vale para os demais atendimentos. Então, eu penso que as reclamações são verdadeiras, são sólidas, devem ser consideradas, deve ser perseguida a solução dessas reclamações, mas é necessário que seja dimensionado de acordo com a realidade. A imprensa, a mídia, de uma maneira geral, não tem interesse, não tem motivação para ficar todo dia elogiando o atendimento do serviço de saúde. Tenho certeza que se procurasse, encontraria motivos para elogio todos os dias. O papel da imprensa é muito mais mostrar as dificuldades que a população sofre, mesmo que não tenha uma representação percentualmente tão expressiva. Então, ou seja, considerando esse balanço, eu penso que as reclamações constroem um roteiro importante para que o sistema melhore ou procure aperfeiçoar as suas ações e atividades. O programa Mais Médicos surgiu no governo passado como uma maneira alternativa de suprir um gargalo de profissionais no interior do país. Nos programas de governo dos candidatos à presidência, o senhor percebeu alguma proposta que olhe para as populações mais distantes? Poucas candidaturas expressam essa preocupação ou um olhar que tenha esse enfoque de romper com as iniquidades, ou seja, com as desigualdades injustas. Eu vejo isso em poucos programas de governo. Em alguns outros, a percepção é de que existe um apoio envergonhado ao programa Mais Médicos. Envergonhado porque a realidade se impôs. Ou seja, o programa Mais Médicos, ele efetivamente levou atendimento de qualidade
às periferias de nosso país, a regiões e a populações que nunca tiveram esse tipo de acesso ao serviço de saúde. Então, a própria população reconhece isso, os prefeitos municipais reconhecem isso, e algumas candidaturas apoiam de maneira envergonhada e outras sequer citam, o que é uma grande preocupação. Ou seja, o fato de não citar o programa Mais Médicos, de alguma maneira, representa uma negação a essa proposta e quase uma afirmação de que se propõe a que o programa seja extinto, mesmo que por ações periféricas, paralelas, desfinanciando ou descontinuando atividades necessárias. Como exemplo, o governo atual deixa de incluir novos profissionais para substituição daqueles que vêm saindo do programa Mais Médicos. É difícil levar atendimento referenciado a populações mais distantes dos grandes centros urbanos? Que tipo de desafio os governantes têm nessa área? No comentário a essa pergunta, eu talvez vá um pouco contra a correnteza, na contramão até de colegas que trabalham na área. Eu acho que um dos desafios é encontrar formas de organização e de administração, de gestão de unidades hospitalares ou unidades de internação de menor porte. Ou seja, o raciocínio economicista de que é necessária escala e que o ideal seria termos hospitais com mais de 200 leitos para que essa economia de escala se estabelecesse, não pode representar um caminho interessante no sul do país ou na região sudeste, onde os municípios têm maior porte. No norte do país, no centro e no próprio centro-oeste, parte do nordeste, eu penso que os nossos municípios são muito pequenos e existe uma necessidade de exercitarmos a criatividade para o estabelecimento de unidades hospitalares, unidades de internação de menor porte, mesmo que apresentem dificuldades na economia de escala, ou seja, ele não tem escala para isso. Mas, ao mesmo tempo, não é razoável que um cidadão, um paciente com 75, 80 anos, tenha que se deslocar 300, 400 quilômetros de ambulância por via terrestre para uma internação de uma recuperação que poderia ser feita no seu local de moradia, face a esse tipo de raciocínio. O setor saúde ele apresenta características que são muito peculiares no campo da economia e que exigem, em alguns casos, um olhar voltado mais para o resultado do que para os custos para adquirir esse resultado. Algumas vezes fica mais caro o estabelecimento de unidades menores em determinadas regiões, mas o resultado pode ser melhor para aquela população em metade dos casos, mais ou menos, que necessitam de internação. Acho que esse talvez seja um desafio importante nesse campo. A gente não fala somente de unidades hospitalares, ou unidades de internação intermediárias, mas também o fortalecimento da atenção primária via equipes de saúde da família, via as unidades ambulatoriais, a valorização dos servidores, dos funcionários e um financiamento estável. Nada disso é possível se realizar sem financiamento estável. Vamos falar um pouco então sobre o nosso estado, Goiás. O governo transferiu a gestão dos hospitais públicos para organizações sociais. De lá para cá o serviço melhorou, foi benéfico para a população e como o senhor acha que o próximo governo deve tratar essa questão? Eu tenho observado olhares que apontam para uma piora do serviço face à natureza das organizações sociais que começam a criarem determinado tipo de paciente ou determinado tipo de patologia ou de procedimento necessário em função do modelo de financiamento. Então, acho que essa é uma crítica que deve ser considerada e buscarmos uma solução para isso. Por outro lado, vejo também observações que apontam para a ampliação e melhoria do atendimento. Acho que os dois olhares apresentam partes de uma mesma realidade. Não acho que, embora o interesse ideológico provavelmente faça que determinada face apareça mais, seja mais explícita do que a outra. De inegável, eu vejo a necessidade de uma ampliação, de um fortalecimento das autonomias locais. Fundamental que os hospitais e aquelas unidades de saúde, mas pelo menos aquelas maiores, tenham autonomia de gestão, tenham inclusive orçamento próprio para que possam dar andamento a problemas cotidianos que ocorrem em serviços como esse. Eu prefiro que isso se faça via administração direta, ou via setor público. Alguns países no mundo fizeram a opção por parte dessas atividades serem
administradas por que eles chamam de organizações não lucrativas. No caso do Brasil, essas organizações sociais, embora tenham uma face não lucrativa, elas têm, me parece, pela observação nesses últimos anos, interesses econômicos com serviços terceirizados, o que é um grande equívoco que pode levar à falência desse modelo de administração. Mas a autonomia por si só, concedida às organizações sociais ou à administração direta, apresentam resultados que são extraordinários quando comparados com o modelo atual. Um exemplo de autonomia no setor público é a maternidade Dona Ia, o Hospital da Mulher e Maternidade Dona Iris, ou a própria maternidade Nascer Cidadão, que fazem essa autonomia via administração direta, por contratos com a universidade e com a fundação da universidade. Alguns hospitais do Estado fazem isso via organizações sociais. Desde que os dois modelos, de uma ou de outra maneira, vêm apresentando resultados satisfatórios em alguns aspectos e insatisfatórios nisso que se observa na terceirização de alguns serviços hospitalares. Essa foi a participação do Dr. Elias Rassi Neto, professor do IPTESP, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, e membro do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFG. Dr. Elias, muito obrigado por falar com a Rádio Universitária. Olha, eu que agradeço a sua oportunidade, apresentei algumas opiniões modestas, fruto dessa experiência, e espero poder estar contribuindo e também recebendo a contribuição da Rádio Universitária e de todos os seus ouvintes. Muito obrigado, muito agradecido. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na Universitária, a rádio da UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Choveu em Goiânia neste fim de semana. Em apenas 2 dias, choveu metade do previsto para todo o mês de setembro. Vamos conversar com Rosidalva Lopes, do Instituto Estadual de Meteorologia e Estudos Climáticos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Goiás. Boa noite, Rosidalva. Obrigado por falar conosco. Boa noite. Rosidalva, essa chuva no meio do mês de setembro estava prevista? Essas chuvas, dentro da climatologia, ele é normal para o período, principalmente quando se antecede a primavera. Nós sabemos que a estação da primavera inicia-se no dia 22/9, no sábado, às 22h54. Então, essas chuvas, geralmente, ou vem próximo mais à primavera, ou após a primavera, e esse ano ela veio bem diferente, ela veio um pouco mais diferenciada. Ela veio antes da primavera, bastante antes da primavera, que já vai iniciar a estação da primavera dia 22, e essas chuvas iniciaram agora no final de semana, se estendendo. Tudo está indicando, os modelos estão sinalizando que elas devem continuar até o início da primavera, dia 22. Essa era a minha pergunta. Então vai continuar chovendo e até quando? Até o início da primavera, até o dia 22, existe a tendência de ocorrer essas pancadas de chuva. Elas estão mais fortes nessas próximas 24 horas, que já se antecedeu domingo, hoje segunda, e a partir daí nós vamos ter durante o dia uma abertura de sol entre nuvem, aí no final da tarde, a partir depois do almoço, no segundo horário, a partir da tarde, a nebulosidade começa a aumentar, trazendo pancadas de chuva no final da tarde e início da noite. Rosidalva, aqui no estado de Goiás, quando que chove normalmente? A gente sabe que chove no final do ano, até no início do ano seguinte. Mas de qual mês até qual mês? Veja só, nós temos a estação de verão, que é o período que chove mais, que ela se inicia em dezembro
e vai até meados de final de março, início de abril. Elas são mais significativas nesse período, de dezembro até abril. Aí nós entramos no período de transição, junho, e depois elas voltam em forma de pancadas, próxima à primavera, no final de agosto e setembro sempre tem essas pancadas de chuva, que muitos chamam de chuvas da manga, e agora a chuva das flores, né, que é essa que está acontecendo agora, muitas pessoas chamam de chuva das flores, que está se aproximando à primavera. Então, as chuvas significativas para a agricultura, para melhorar os níveis do reservatório, elas centralizam mais de dezembro até março. Mas nos meses de outubro e novembro, então, não chove muito, que é o período da primavera. Não, veja só, a primavera inicia-se em setembro, a estação de verão começa em dezembro. Nós temos sim chuvas, aí no mês de outubro, geralmente as chuvas começam a se normalizar a partir da segunda quinzena de outubro. Mas antes dessa segunda quinzena, nós temos essas pancadas de chuva isoladas, que esse ano está sendo bem melhor do que anos anteriores, trazendo chuvas significativas na região centro-sul do nosso estado. Isso vai melhorar bem para o plantio, vai ser uma melhora para a agricultura, porque está sendo tipo uma chuva que no início foi um pouco violenta, mas agora ela vai continuar a chuva mais leve. Essa chuva mais leve ela é boa para a agricultura. As chuvas fortes, torrenciais que chamam, elas são melhores para enchimento de reservatório. Você falou sobre pancadas de chuvas, né, que aconteceu desde a última quinta-feira aqui em Goiânia e também no estado. Choveu granizo, né, em algumas cidades do interior e também em Goiânia. Por que caiu granizo? Veja só, isso sempre é uma chuva que vai acontecer quando você passa muito tempo sem chuva, umidade baixa, temperatura alta, e quando entram os núcleos de células bastante frias. Então, isso ocasiona esse tipo de chuva. Então, sempre vai acontecer quando você tiver um período bastante longo sem chuva, temperaturas altas, e que entra uns núcleos de nuvens bastante úmidos, a umidade bastante alta, aí forma-se esse tipo de chuva. Então, nesse período, sempre é de esperar esse tipo de chuva, as primeiras chuvas, que inicia-se agora em setembro, final de agosto, principalmente em setembro, as chuvas das flores, né? Ela tem essa maneira dela se apresentar, esse tipo de apresentação quando ela chega. Então, nós estamos aí nós estamos tendo umas chuvas um pouco mais localizadas, um pouco mais significativas, e elas estão mais significativas mesmo no sul do estado, e chegando a atingir aqui a nossa região central. Ela iniciou-se pelo sul do estado, ela está avançando, e até o dia 22 ela consegue chegar até a região norte do nosso estado. Então ela está subindo do sul do estado até em direção à região norte do estado. Norte do estado. E devido a essas áreas de estabilidade associadas a esse centro de baixa pressão, vai deixar o céu, né, com muitas nuvens em todo o estado de Goiás. E essas chuvas elas devem ser com maior intensidade na região sul do estado e um pouco aqui na região central, como a gente percebeu ontem. Hoje também possa ser que elas venham também um pouco mais significativas, mas no decorrer da semana ela vai ficando um pouco mais leve, até a chegada da primavera, dia 22. Primavera, como você falou, como você disse, começa no dia 22, que é o próximo sábado, começa a estação da primavera. Como será a primavera em Goiás nesse ano? Já tem uma previsão? Nós sabemos que a estação da primavera, pela própria climatologia, ela é uma estação de transição entre a estação seca para a estação chuvosa. Então, geralmente, ela possui as duas características, mas no momento não dá para se avaliar qual vai ser a característica predominante, se vai ser ainda calor, né, umidade baixa, a predominância, ou então mais a apresentação das pancadas de chuva no final da tarde e início da noite. Quando vai ser possível fazer essa precisão, essa previsão? Após a entrada da primavera mesmo. Enterrou-se, inicia dia 22 até o final de setembro, você já começa a ver... os modelos já começam a sinalizar esse tipo desse comportamento, como que ela vai se comportar até a chegada da primavera, até a chegada do verão. Porque, como eu te falei, nós já explicamos aí que a estação da primavera é uma estação de transição, então ela possui as duas características ao mesmo tempo. Possa ser que hoje nós temos chuvas fortes, voltada mais para representar a estação
de verão, como também a gente pode ter temperatura e voltar, que existe a tendência da volta da temperatura em torno aí de 30, 32, 34 graus, né, que é a estação voltada assim, para a estação seca, né, formato, e umidade baixa. Isso aí ainda não está, nós não podemos dizer, já enterrou essa temperatura alta. Não, essa umidade baixa também não. Então, hoje nós não temos ainda essa condição de afirmar isso. Os modelos estão sinalizando e vai haver uma probabilidade dessa estação de transição aparecer as duas características. Agora, nós não tem a afirmação, né, de qual vai ser a que vai mais predominar, se é a característica de verão ou se é a característica da estação seca. Ok, Rosidalva, então nas próximas semanas a gente vai entrar em contato com você de novo, quando já estiver na primavera, para a gente falar um pouco mais. Pode ser? É o maior prazer de atendê-lo, porque isso é importante, né? Nós estamos divulgando o trabalho feito aqui no nosso estado pelo próprio departamento. Perfeito, nós conversamos com Rosidalva Lopes, do Instituto Estadual de Meteorologia e Estudos Climáticos, que é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Boa noite, Rosidalva, obrigado por falar conosco. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Um lugar cheio de histórias, brincadeiras e lendas espera por nós. Tudo sobre o mundo. Vamos entrar e aprender. Ouça o programa Casa da Árvore, aos sábados e aos domingos, às 3 horas. Programa Casa da Árvore, aqui na Universitária, uma emissora da Universidade Federal de Goiás. Ciência para a redução das desigualdades. Este é o tema do 15º Compex, Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, o mais importante evento acadêmico da Universidade Federal de Goiás. Serão 3 dias de conferências, simpósios, seminário, mesas redondas, exposição de trabalhos científicos, oficinas, minicursos, além de programação cultural. Conheça as produções científico-culturais da Universidade Federal de Goiás, 15º Compex, de 15 a 17 de outubro, no Centro de Cultura e Eventos, Campus 2 da UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Seis horas e 28 minutos e a Receita Federal liberou o 4º lote do Imposto de Renda nesta segunda-feira. A repórter Cássia Santos tem os detalhes. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira o 4º lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2018. A partir de hoje serão pagos mais de 3 bilhões para mais de 2 milhões de contribuintes. O lote inclui para pagamento dos grupos que têm prioridade para receber, como idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e professores. A Receita também vai disponibilizar as declarações de 2008 a 2017, os chamados pagamentos residuais. Para saber se o dinheiro foi liberado, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal ou ligar para o número 156. A consulta às declarações do Imposto de Renda também pode ser feita através do aplicativo para tablets e smartphones. Reportagem Cássia Santos. 6h29, com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, segunda-feira, 17 de setembro de 2018. Agradecemos ao Sandro Alves pelos trabalhos técnicos e desejamos a todos uma boa noite. Obrigado pela audiência. Continue na Universitária, porque vai começar Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM.
Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.